Olá pessoal, hoje vamos falar sobre pulverizadores de tinta para teto, um equipamento que pode facilitar muito a sua vida na hora de pintar. Características dos pulverizadores de tinta para o teto. Os pulverizadores de tinta para teto são ferramentas que permitem aplicar tinta de forma rápida e uniforme, ideal para grandes áreas como tetos. Eles funcionam com ar comprimido, que forca a tinta através de um bico, criando um fino spray que cobre a superfície de forma homogênea. Existem vários tipos de pulverizadores, cada um com suas vantagens e desvantagens. Os mais comuns são os pulverizadores elétricos, que são mais fáceis de usar e mais silenciosos, e os pulverizadores a ar comprimido, que oferecem mais potência e controle sobre o fluxo de tinta. Seleção do equipamento. Na hora de escolher o seu pulverizador, é importante considerar o tamanho da área a ser pintada, o tipo de tinta que você vai usar e o seu orçamento. Se você está pintando um teto pequeno, um pulverizador elétrico pode ser suficiente. Mas se você está pintando um teto grande ou se vai usar tinta grossa, um pulverizador a ar comprimido pode ser a melhor opção. Outro fator importante a considerar é o tamanho do bico do pulverizador. Um bico pequeno é ideal para detalhes, enquanto um bico grande é melhor para áreas grandes. Pulverizador de tinta feito pelo próprio. Se você é um DIYer experiente, pode construir seu próprio pulverizador de tinta usando um compressor de ar, um tanque de tinta e um bico de pulverização. Esta opção pode ser mais barata, mas exige mais trabalho e conhecimento técnico. Particularidades da aplicação de tinta ao usar um pulverizador de tinta. É importante seguir algumas dicas para obter um bom resultado. Prepare a superfície. Antes de começar a pintar, limpe e prepare a superfície do teto, removendo poeira, sujeira e outros resíduos. Proteja as áreas adjacentes. Encubra as áreas que não devem ser pintadas com plástico ou fita adesiva. Use uma máscara e óculos de proteção. A tinta pulverizada pode ser prejudicial à saúde, por isso é importante usar máscara e óculos de proteção. Comece com um teste. Antes de pintar o teto inteiro, faça um teste em uma área pequena para verificar a pressão do ar e a quantidade de tinta que está sendo aplicada. Aplique a tinta em camadas finas. Aplique a tinta em camadas finas e uniformes, deixando cada camada secar completamente antes de aplicar a próxima. Limpe o pulverizador após o uso. Após o uso, limpe o pulverizador com água e detergente para evitar que a tinta seque dentro do equipamento. Com um pouco de prática, você pode usar um pulverizador de tinta para teto para obter um acabamento profissional e uniforme. Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto que pode transformar a sua pintura de teto em uma tarefa mais rápida e eficiente: o pulverizador de tinta. Pintar o teto pode ser um trabalho cansativo, especialmente se você está lidando com tetos altos ou áreas grandes. E aí que o pulverizador de tinta entra em cena, oferecendo uma solução prática e rápida para a aplicação da tinta. Mas antes de sair correndo para comprar o seu pulverizador, vamos analisar alguns pontos importantes para garantir que você faça escolha certa e tenha um resultado impecável. O primeiro passo para uma aplicação de tinta perfeita é a preparação. E com o pulverizador, essa etapa é ainda mais crucial. Comece limpando o teto com uma escova ou aspirador de pó para remover qualquer poeira ou sujeira. Em seguida, aplique um primer para garantir uma melhor aderência da tinta e um acabamento uniforme. Se o seu teto possui rachaduras ou imperfeições, é importante repará-las antes de aplicar o primer. Use massa corrida para preencher as rachaduras e lixe a superfície para um acabamento suave. Agora que você já sabe como preparar o teto, vamos falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao usar um pulverizador de tinta. Um dos erros mais frequentes é a diluição da tinta. É importante seguir as instruções do fabricante da tinta e do pulverizador para determinar a proporção correta de água ou diluente. Se você diluir a tinta demais, ela pode ficar muito fina e não cobrir bem o teto. Outro erro comum é a aplicação da tinta em camadas muito grossas. Isso pode resultar em pingos e manchas, além de dificultar a secagem da tinta. Aplique a tinta em camadas finas e uniformes, permitindo que cada camada seque completamente antes de aplicar a próxima. E por último, mas não menos importante, e fundamental, usar a máscara de proteção e óculos de segurança durante a aplicação da tinta.
O pulverizador libera partículas de tinta no ar, que podem ser prejudiciais à saúde. Agora que você já sabe como preparar o teto e evitar os erros mais comuns, vamos falar sobre a escolha do pulverizador de tinta. Existem diversos modelos de pulverizadores no mercado, com diferentes capacidades e funcionalidades. Para tetos, o ideal é optar por um pulverizador elétrico, que oferece mais potência e controle durante a aplicação. Ao escolher o pulverizador, preste atenção à capacidade do reservatório, à potência do motor e à regulagem da pressão. Um pulverizador com um reservatório maior é ideal para áreas grandes, enquanto um motor potente garante um bom desempenho e um jato de tinta uniforme. A regulagem da pressão permite ajustar a quantidade de tinta que sai do pulverizador, garantindo um acabamento mais preciso. Agora que você já escolheu o seu pulverizador, vamos falar sobre as particularidades da aplicação da tinta. Comece aplicando a tinta em movimentos suaves e uniformes, de cima para baixo. Mantenha uma distância constante entre o pulverizador e o teto, para evitar que a tinta seja aplicada de forma irregular. É importante ter cuidado com as bordas e cantos do teto, aplicando a tinta com cuidado para evitar borrões. Use uma escova ou rolo para finalizar as bordas e cantos, garantindo um acabamento impecável. Após a aplicação da tinta, deixe o teto secar completamente antes de aplicar uma segunda camada, se necessário. Siga as instruções do fabricante da tinta para o tempo de secagem recomendado. Para finalizar, algumas dicas extras para garantir um resultado impecável: use uma lona para proteger o chão e os móveis da tinta. Limpe o pulverizador após o uso, para evitar que a tinta seque e obstrua o equipamento. Guarde o pulverizador em um local seco e arejado. Com essas dicas, você estará pronto para usar o pulverizador de tinta para teto e obter um resultado profissional.